Fala galera, beleza? Vocês estão bom? Galera, ontem foi a última partida da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a Copa do Mundo do ano que vem, a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México, Canadá, a Copa do Mundo em que o Brasil tem grandes chances de trazer o Hexa. Apesar do resultado da partida de ontem, e também apesar do resultado da classificação final na tabela ali, na posição em que o Brasil ficou, acho que o Brasil é um grande favorito aí a conquistar o Hexa. A partida de ontem foi uma partida muito atípica, não foi uma partida comum, todo mundo sabe das dificuldades, que é jogar na altitude e principalmente onde o jogo foi. Mas ontem, a partida de ontem foi muito atípica. Tiveram promessas, enfim. Eu quero ver se realmente, caso se concretize da Bolívia conseguir ir para a Copa do Mundo, eu quero ver se o Marcelo Moreno realmente vai conseguir voltar a jogar e para poder realizar o sonho dele, que é jogar uma Copa do Mundo pela seleção boliviana, já que ele nunca conseguiu esse feito. Mas vamos falar aqui agora um pouco sobre a partida, sobre como foi o jogo, o que teve de diferente nesse jogo. Enfim, vamos lá. Inicialmente, eu gostaria de só enfatizar, deixar bem claro aqui para vocês que ontem a partida foi atípica. E por que foi atípica? Porque jogar na altitude é muito difícil, mas muito difícil mesmo. Só critério de comparação, eu vou só indicar aqui um filme para vocês entenderem o que é jogar na altitude. Procurem por um filme chamado A Escalada, que é baseado no fato real. Depois eu conto, posso até depois, em outro vídeo, contar a história do filme e a história real também por trás desse filme. Mas no filme conta a história de um aleatório, de um sem noção, literalmente, que para conquistar o coração da mulher que ele gostava, ele decidiu escalar o Everest. E o que eu quero, e onde eu quero chegar? Em um determinado momento do filme, tem uma partida de futebol entre os guias, que são os nepaleses, os Sherpas, a galera que já é acostumada com altitude, e os turistas, que são os escaladores lá, que estão tentando escalar ali o Everest. É notório que os caras não conseguem dar 2 passos sem passar mal. Então, você já começa, enquanto os Sherpas, os locais, correm como se você estivesse correndo aqui a nível do mar. Só critério de comparação. Quem puder assistir o filme, assiste e vocês vão entender mais ou menos ali como essa parada. Aí muitos falam, mas os jogadores são preparados fisicamente. Brother, todo mundo é preparado fisicamente para jogar a nível do mar. Subir um pouquinho, você já sente um pouco aqui os efeitos. Eu mesmo vou citar só um exemplo meu. Às vezes eu subi aqui a colina do Santo Antônio, aqui em Aracaju, para vir aqui no meu local de trabalho. E no máximo tem 20, 30, 40 metros, não sei quantos metros tem, mas enfim, não é tão alto. Eu já subia morrendo. Imagine você jogar uma partida na altitude. Mas, infelizmente, é uma coisa que a FIFA, mas Conmebol, mas CBF precisam resolver isso o mais rápido possível e proibir partidas em determinados locais, porque não tem condições do jogo fluir, não tem condição nenhuma. Mas é uma vantagem, beleza. Vamos supor só a seguinte situação: se alguém passar mal ao ponto de morrer, e aí? Vai precisar que alguém, infelizmente, faleça para tomar uma atitude? É melhor cortar logo uma pela raiz, é melhor já começar a mudar as regras, pelo menos uma altitude segura, no máximo até isso aqui. Mas a vida inteira se jogou nessa altitude e nunca teve problema. Beleza, ainda bem que nunca teve problema. Até a presente data. Não sabemos o que vai acontecer no futuro. Então, acho que a FIFA, mais a Conmebol, mais a CBF, mais outras confederações deveriam se juntar e poder ali, pelo menos, padronizar essa questão de jogos na altitude, porque é uma vantagem muito desumana. O jogo é muito desumano. Aí vinham alguns comentaristas brasileiros, mas também os bolivianos, a vantagem não é só para a Bolívia, não é só para a Bolívia em si, porque os bolivianos também não jogam na Bolívia, são poucos que jogam aqui. E eles estavam treinando em La Paz, que é 3.600, o jogo era 4.100. Tem um porém nisso tudo, tem um porém. Quando a seleção boliviana foi convocada, eles treinaram na altitude. Então eles já estavam aclimatados.
Então, para eles se aclimatarem a 4.100 é muito mais rápido, eles já estão mais adaptados. Nós não, nós estamos a nível do mar. Ah, mas os caras jogaram na Grécia, jogavam na Rússia, jogavam no escambau A4. Mas eles já estavam acostumados, já estavam adaptados ao clima. Então, é um pouco controversa essa afirmação desse repórter em tentar pelo menos tirar vantagem ou até mesmo minimizar um pouco os efeitos da altitude em times que jogam a nível do mar. Mas falando um pouco da partida, a partida em si, o Brasil, a seleção brasileira, entrou com uma seleção bem alternativa, entrou com a maioria de jogadores de reserva, só tiveram 2 titulares, comparado ao último jogo, que foram o Alisson e Bruno Guimarães, mas os outros jogadores, todos eles foram reservas. Não teve também troca de goleiro, então só entraram jogadores mesmo ali de linha. Jean Lucas conseguiu estrear na seleção brasileira, e a seleção brasileira, você já começa a ver o impacto da altitude quando você vê, por exemplo, jogadores de velocidade como Samuel Lino recebendo um lançamento e não conseguindo correr para pegar a bola. Então, você já começa a sentir o drama daí. O próprio Carlo Ancelotti falou que a partida de ontem ia ser uma partida um pouco mais estudada. Eles iriam analisar um pouco o que eles poderiam fazer para poder tentar vencer a partida. Mas não é tão fácil, não é tão simples. O próprio Luiz Henrique, que é um jogador de explosão, um jogador de força física, tiveram momentos do jogo que ele não conseguia nem caminhar 5 metros sem estar ofegante. Teve um lance do Richarlison, que o Richarlison pegou a bola e dominou e partiu em ataque. Ele não correu nem 10 metros. Ele caiu no chão, que o zagueiro cortou na hora do chute. Ele caiu no chão e ficou literalmente ofegante. Isso numa corrida, num pique, que até eu, por exemplo, que não tenho treinamento quase que nenhum para esse nível de jogo, conseguiria correr e não teria problemas nenhum. Teve o lance do Luiz Henrique mesmo no campo de defesa brasileiro, que se fosse em uma situação normal de jogo, ele driblaria o jogador boliviano e partiria para o ataque. Ele teve que recuar a bola porque ele não conseguia correr. Esse é o problema. Aí as pessoas falam, mas é vantagem. Brother, isso para mim não é vantagem. Isso para mim é você acabar meio que deixando de lado o brilho do futebol para poder dar uma leve vantagem, que não foi lá essas vantagens todas. Porque, por exemplo, a Bolívia teve mais chutes ao gol, teve mais finalizações, teve, realmente. Mas o nosso goleiro conseguiu ali dar conta do recado. Para mim, a bola mais perigosa foi uma cabeçada da Bolívia no segundo tempo, e que Alisson conseguiu fazer uma defesa milagrosa. Teve também aí um chute de fora da área. A Bolívia arriscou bastante de fora da área, porque sabe que a bola, na altitude, ela corre muito mais, então qualquer coisinha ali poderia ser um lance de muito perigo. E a seleção brasileira não conseguia jogar exatamente por conta disso, porque o lado físico pesou bastante. No segundo tempo, o Carlo Ancelotti fez logo de cara 4 alterações. A seleção brasileira melhorou bastante, mas depois de 10 minutos, 15 minutos, você já via que os jogadores já estavam sentindo a pressão ali do que é jogar na altitude, o drama do que é jogar na altitude. O único gol da partida foi um gol de pênalti. Um pênalti cometido pelo Bruno Guimarães. Estou falando toda hora Guimarães. Olha que doideira. Foi um pênalti cometido pelo Bruno Guimarães. E, assim, pênalti é discutível, não é discutível. Algumas pessoas acharam que não, outros acharam que sim. Eu achei que foi pênalti porque ele acaba levantando a perna e atinge o jogador boliviano. Exatamente por conta, talvez, dos efeitos da altitude. Você perde um pouco ali da noção dos movimentos, mas o juiz marcou o pênalti e aí o jogador, o Miguelito, que joga aqui no América Mineiro, acabou convertendo. Quase o Alisson conseguia pegar o pênalti, esse que é o detalhe. E o jogo acabou terminando em 1-0. Terminou o jogo, os jogadores foram questionados sobre essa questão da altitude. O próprio Rafinha foi um dos entrevistados. E ele deixou claro que jogar na altitude é muito complicado, muito difícil. É desumano, na verdade, isso é fato. Muito desumano. E eu até agora não entendo por que a FIFA não toma uma atitude sobre essas questões. Isso precisa ser discutido o mais rápido possível, porque não é choradeira, não é, sei lá, menosprezo pela situação ali do jogo e tudo.
é só uma questão que, por exemplo, a gente está falando de jogos de seleção, mas ali times, clubes de futebol mandam seus jogos. Libertadores, times jogam ali. Até mesmo Copa Sul-Americana, alguns times jogam ali. Então fica sempre aquele diálogo ali. E se alguém passar mal ao ponto de, enfim, é um pouco difícil isso. Então, algumas atitudes precisam ser tomadas o mais rápido possível para que essas coisas sejam minimizadas e esses efeitos também não atrapalhem o espetáculo que é o futebol, tanto nacional como também internacional. Muitos falam que isso é uma vantagem, outros falam que não é. Eu acho que é desumano, acho que isso deveria ser revisto o mais rápido possível, mas esperamos aí que futuramente essas questões sejam resolvidas e, enfim, que Marcelo Moreno volte a jogar pela seleção boliviana. Acho que a Bolívia tem chance de passar aí na repescagem. Se fizer a estratégia correta, consegue passar na repescagem. E quem sabe o Marcelo Moreno aí realiza o sonho dele de jogar uma Copa do Mundo pela seleção boliviana. E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Everaldo Lucas Oficial. Dá aquele likezinho muito massa. Compartilha com seus brothers e suas sisters. E também não se esqueça de se inscrever, de me seguirem aqui no Instagram, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E valeu!